Bem-vindos ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo e a mais uma conversa sobre temas relacionados com a disciplina de Biologia e Geologia do ensino secundário. Hoje vou falar-vos um pouco de um tema relacionado com as trocas gasosas que ocorrem ao nível das brânquias dos peixes. É um mecanismo que é designado de contracorrente e é sobre ele que vamos falar hoje um pouco. A primeira questão que se coloca é o que é, afinal de contas, um mecanismo de contracorrente. Como o nome indica, é uma corrente contra outra, isto é, temos dois movimentos em sentidos opostos. Podem ser entre líquidos, podem ser entre gases ou mesmo entre sólidos. E as trocas que ocorrem entre eles ocorrem quando eles estão a deslocar então em sentidos opostos. Na natureza, existem várias situações em que encontramos este mecanismo de contracorrente, obviamente com vantagens para os seres que os possuem. E, como eu vos digo aqui, as brânquias dos peixes, que é o caso que nós vamos abordar um bocadinho mais aprofundadamente, o órgão que é a bexiga natatória dos peixes, o órgão que segrega gás, os rins dos vertebrados, como por exemplo nós temos este mecanismo, as patas das aves, nomeadamente as aves aquáticas e, em particular, as aves e os mamíferos que habitam em regiões com climas frios. São apenas alguns dos exemplos do que se passa na natureza. Para percebermos melhor qual é efetivamente a vantagem do mecanismo de contracorrente, vamos falar também do mecanismo oposto, que é o mecanismo da cocorrente. Neste mecanismo, como podemos ver aqui pelas setas, estão as duas setas viradas para o mesmo lado, estão da mesma forma a ocorrer trocas entre um lado e o outro, mas aqui o sentido é o mesmo. Então, as trocas vão ocorrer, mas no mesmo sentido, por oposição ao que se passava com o mecanismo de contracorrente. Se compararmos então o que se passa com a contracorrente e com a cocorrente, na transferência do calor ou da massa, vamos verificar que há diferenças significativas. Por exemplo, analisando aqui o mecanismo de contracorrente, temos neste tubo de cima uma circulação da direita para a esquerda e no tubo de baixo da esquerda para a direita. Ora, quando vemos esta circulação da direita para a esquerda, vamos imaginar que este líquido que aqui chega com uma concentração de uma determinada substância que é zero. Então, chegou aqui com zero, enquanto que o líquido que está a entrar no tubo de baixo, mas que está a entrar no sentido oposto, chega aqui com a concentração dessa mesma substância de 100. Ora, o que vai acontecer é que ao longo de todo o percurso vai ocorrer troca sempre do tubo de baixo para o tubo de cima. E essa troca vai ocorrer de tal forma que o tubo de cima consegue enriquecer, aproximando-se mesmo dos 100%, enquanto que o tubo de baixo vai ficar cada vez mais pobre nessa substância, acabando por ficar praticamente sem essa substância. Mas como é que isso acontece? Porque, se repararmos em cada momento ao longo do percurso, o tubo de baixo tem sempre uma concentração superior à do tubo de cima. Logo, vamos ter sempre um movimento dessa substância do local onde há mais para o local onde há menos, isto é, do tubo de baixo para o tubo de cima. Por exemplo, aqui tem 100, o tubo de cima tem 80, mas tem 80 porque entretanto foi ficando enriquecido desde que entrou aqui deste lado com 0. Por seu lado, quando este passa a sua substância, o que quer que seja que estamos a considerar aqui, para o tubo de cima, perde. Neste caso, consideramos aqui 20. Ora, perdeu 20, este aqui, que tinha 60, ganhou 20, ficou com 80. À medida que vamos andando, este agora de 80 para 60 perde 20 porque passam para o de cima. E o de cima, quando chegou aqui, tinha 40, portanto ele está a ganhar os 20 para este lado. Então, ao longo de todo este percurso, vai o de baixo perdendo a substância, chegando mesmo aqui a ter já uma concentração muito baixa, 20. No entanto, como o tubo de cima chega aqui com 0, há trocas do de baixo para o de cima que lhe permite enriquecer nessa substância e chegar aqui um pouco mais à frente já com essa concentração
mais elevada. Então, o mecanismo de contracorrente, como estamos aqui a ver, permite a troca sempre no mesmo sentido, com um ganho bastante significativo de um dos lados e a perda bastante significativa também do outro dos lados. Como é que aconteceria se fosse no caso da co-corrente? Os dois no mesmo sentido. Então, na co-corrente, podemos ver aqui a entrar nos dois tubos pelo lado direito, a mesma situação, no de cima chega a 0, no de baixo chega a 100 e a troca vai ocorrer de baixo para cima. Mas qual é que é afinal de contas a diferença? A diferença é que quando eles vão sofrendo este movimento, as trocas vão ocorrendo de baixo para cima, aqui há uma grande diferença, mas aqui já há menos. Aqui há menos ainda. E quando chega aos 50%, ou igualdade de circunstâncias 50-50, aqui podemos considerar 50%, na realidade as trocas são iguais para um lado e para o outro. Por isso não há ganho nem perda em nenhum dos casos. Logo, quando chegamos aqui ao fim, continuamos a ter 50. O que é que eu posso concluir daqui? Que no tubo de cima o máximo que ele ganhou foi 50 e o tubo de baixo o máximo que perdeu foi 50. Se compararmos com a contracorrente, o tubo de cima conseguiu ganhar, há de se aproximar bastante dos 100, enquanto que o tubo de baixo vai perder até ficar quase com zero. Então, digamos que a quantidade máxima de transferência, quer de calor, quer de massa, que pode ser obtida é sem dúvida maior se o mecanismo for de contracorrente do que se o mecanismo for de co-corrente. Então, na troca co-corrente, o gradiente inicial é maior aqui, mas apesar de ser maior aqui mantém-se durante todo o percurso e por isso vai ganhar mais. Ora, se eu agora fizer este mesmo estudo no que acontece nas brânquias dos peixes, que afinal de contas é o objetivo do estudo, a troca de oxigênio e dióxido de carbono nas brânquias dos peixes, vou verificar que quando o sangue chega aos capilares branquiais, chega sangue venoso. Ele é pobre em oxigênio. Por sua vez, a água que está a entrar nas lamelas branquiais e está a banhar essas lamelas e que vai permitir as trocas com o sangue, vem rica em oxigênio. Então, à semelhança do que vimos naquela situação geral, vamos verificar que quando o sangue aqui chega, tem 0%, consideremos assim, de oxigênio. É uma concentração muito baixa. Por outro lado, a água, quando aqui chega, tem 100%. E o que é que vai acontecer ao longo do percurso? Vai acontecer que a água vai ter sempre uma concentração superior à concentração que vamos encontrar no sangue. Então o sangue vai progressivamente ficar mais enriquecido em oxigênio, enquanto que a água vai progressivamente ficar mais empobrecida. Então, ao longo deste percurso, o sangue venoso vai acabar por se transformar em sangue arterial e ao longo deste percurso, a água que era rica em oxigênio vai ficar bastante empobrecida nesse mesmo oxigênio. Então, em todo o percurso é mantido um gradiente que é favorável à troca da água para o sangue em relação ao oxigênio. Posso fazer o mesmo em relação ao que se passa com o dióxido de carbono. E o que vamos ver é que é em tudo semelhante ao que se passa com o oxigênio, só que as trocas aqui são em sentido contrário. Porquê? Porque quando o sangue chega às lamelas, ele traz uma concentração muito elevada de dióxido de carbono, enquanto que a água que chega às lamelas, também em sentido de contracorrente, vai chegar pobre em dióxido de carbono. Então, mais uma vez, vai acontecer que ao longo de todo este percurso há um diferencial, neste caso sempre com um valor superior no sangue relativamente ao que se passa na água. E desta forma, o sangue que entrou, que era venoso, que vinha rico em CO2, vai sair arterial, pobre em CO2. Enquanto que a água que aqui chegou às tais lamelas branquiais era pobre em CO2 e vai acabar por sair rica em CO2. Ora, tal como
relativamente ao oxigênio, ao longo de todo este percurso, é mantido um gradiente de concentração que é favorável ao empobrecimento, neste caso, do sangue em CO2, que é o que interessa na realidade ao peixe. O peixe o que quer é que nas suas brânquias ocorram as trocas no sentido de ele ficar com mais oxigênio e de perder a maior parte do CO2 que estava a transportar. Outro exemplo de um mecanismo que eu trago aqui, porque pareceu-me que era interessante e que talvez ajude também a perceber melhor o que é que isto significa, é o que se passa com o lobo do Ártico. O lobo do Ártico vive em ambientes, por vezes, bastante hostis, 30 graus negativos. Mas ele consegue manter uma temperatura à volta dos 37 graus no seu corpo. Mas o seu corpo está ligado ao chão pelas patas e as patas vão ter uma temperatura muito diferente daquela que tem o corpo. Será que isto é mau para o lobo ou é bom para o lobo? Ora, na realidade, isto é uma grande vantagem para o lobo, porque ele desta maneira não vai perder o seu calor para o chão. Então, como é que isto funciona? Como estão a ver, vai ser um mecanismo novamente de contracorrente. Então, como é que funciona? Nas patas, o lobo tem as artérias e as veias que fazem este transporte do sangue juntas, que vão permitir trocas de calor entre elas. Então, quando o sangue chega aqui a sangue arterial, que está a vir do corpo do lobo, e vem a 37 graus, vai fazendo o percurso até chegar à base, até chegar, digamos mesmo, à pata, à extremidade da pata. Por seu lado, ao lado dele, vai uma veia a transportar o sangue de volta ao corpo do lobo. Esse sangue que está nessa veia esteve aqui em contacto praticamente com o chão, então arrefeceu bastante. Logo, o sangue que aqui chega está mais ou menos a 7 graus, enquanto que é o sangue venoso, enquanto que o sangue que chega cá em cima à pata está a 37 graus, é sangue arterial, e está a 37 graus, que é a temperatura do corpo. Como estão já a ver, à medida que vai acontecendo esta descida, o sangue do outro lado está a subir, portanto em contracorrente, e está sempre ligeiramente abaixo em termos de temperatura. Então, do que é que vai resultar aqui no final? Vai resultar que as trocas vão ser sempre do local mais quente para o mais frio, que é da artéria para a veia. Então, aqui, por exemplo, 37, 36, alguns aqui seria, como tem aqui, 14 num sítio, deveria estar 15 no outro, aqui 10, ali 11, aqui 7 e aqui 8. Então, o que é que isto vai determinar? Vai determinar que, apesar dele efetivamente ter as patas frias na ponta, não é aqui que ele vai sofrer arrefecimento do seu calor corporal, porque ele vai, de qualquer forma, poupar a energia. Então, este mecanismo de contracorrente nos membros do lobo impede a perda de calor para o solo. Portanto, ele vai poupar o seu calor, uma vez que não vai perder para o solo. O que é que aconteceria se ele chegasse aqui abaixo com 37 graus? Então, chegava cá abaixo com 37 graus e não tinha como passar para a veia, porque a veia não estava aqui logo encostada, logo ele ia perder esse calor para o chão. Quando o sangue regressasse, portanto, quando subisse, ele ia subir a uma temperatura já muito baixa, porque o calor tinha-se perdido para o chão. Então, quando chegasse aqui acima, se calhar ia, por exemplo, a 8 graus. Ao chegar aqui a 8 graus, ia entrar no corpo do lobo. 8 graus ia-lhe arrefecer o corpo, o que significava que ele ia ter muito trabalho para conseguir manter a sua temperatura. Então, penso que este é um exemplo muito interessante que vos permitirá, eventualmente, perceberem melhor o mecanismo de contracorrente, apesar daqui ser uma troca de calor e, no caso que nós estudamos em relação às brânquias dos peixes, ser uma troca de matéria.
Ora, agora vamos passar aqui só à verificação da aprendizagem e aquilo que eu vos proponho é que parem o vídeo primeiro aqui, analisem bem as perguntas, tentem responder e depois venham ver o resto para ouvirem então o que eu tenho a dizer. Neste momento então já terão visto as perguntas, já se saberão dar as respostas e venham só confirmar comigo se aquilo que estão a pensar é o mesmo que eu estou a pensar. Então, nas brânquias, o mecanismo de contracorrente favorece a qualquer coisa. Ou é a diminuição ou é a manutenção. De quê? Do gradiente de pressão parcial dos gases respiratórios. Então, o que nós vimos foi que ao longo de todo o percurso na contracorrente, o gradiente é sempre mantido. Há sempre mais de um lado do que do outro. Então, eliminamos a diminuição e já ficamos com manutenção. Só pode ser o B ou o D. Em consequência, em qualquer ponto do percurso ao longo da brânquia, o qualquer coisa difunde-se para o sangue. Ora, o que é que se vai difundir para o sangue? Não é o CO2. Esse não dava jeito nenhum. Então, na realidade, vimos que é o oxigênio que se difunde para o sangue. Então, a resposta certa é a D. Este outro talvez tenha dado um pouco mais de trabalho, porque estes gráficos são efetivamente um pouco estranhos. No entanto, se analisarmos com atenção, vamos ver que não é assim tão difícil. Os gráficos A e B traduzem as variações da percentagem de saturação em oxigênio do sangue e da água em dois sistemas diferentes. Um sistema aqui e outro sistema aqui, que nós vamos tentar identificar o que é que afinal de contas eles representam. A primeira pergunta já nos vai orientar, porque diz qual dos gráficos A ou B traduz as variações da percentagem de saturação em oxigênio do sangue e da água ao nível das brânquias de um peixe. Comecemos pelo gráfico A. Ora, o gráfico A, na realidade, o que é que nos mostra? Mostra-nos uma linha a começar no 100, outra a começar no 0. Tudo bem. E depois, esta começa no 100, vai diminuir quase até aos 50, e esta começa no 0, vai subir quase até aos 50. Ora, e o que é que isto nos faz lembrar? Isto faz-nos lembrar, com certeza, o mecanismo de Koch corrente. Então, este mecanismo que aqui está representado é um mecanismo de Koch corrente, porque não há, para além dos 50%, não há diminuição nenhuma, nem há um aumento para além dos 50%. Portanto, o máximo que desceu foi para 50% e o máximo que aumentou foi para 50%. Então, não deve ser este. Então, vamos olhar este. Ora, este aqui é um pouco estranho, porque parece que começam os dois em 100, ou muito perto do 100, e acabam os dois muito perto do 0. Mas não nos podemos esquecer que isto é um mecanismo de contracorrente, eventualmente. E que o mecanismo de contracorrente, um entra por um lado, o outro entra pelo outro. Então, que é o que está aqui, que é o percurso em que ocorrem as trocas gasosas. Então, como é que temos que interpretar isto? Que a linha de cima corresponde à chegada da água rica em oxigênio, mais ou menos 100%. E que aqui, quase 0%, é a chegada do sangue às fendas branquiais. Então, o que é que está a acontecer? Cá está, chegou aqui com muito baixa concentração. Ao longo do percurso vai aumentando, chegando quase aos 100%. O quê? O sangue. No caso da água, chegou aqui com 100% e ao longo do percurso vai descendo, chegando a atingir quase os 0%. Então, qual dos gráficos A ou B? Obviamente que é o gráfico B. Justificar a resposta anterior. Eu justifiquei, comecei por justificar porque é que não era este, mas eu posso justificar apenas porque é que é este. Então a justificação seria, é aquele em que ao longo de todo o percurso há um gradiente de concentração que vai permitir as trocas sempre para o mesmo sentido. Logo, este seria o gráfico correspondente àquilo que se passa, nomeadamente com as brânquias de um peixe. Espero que tenham percebido um pouco melhor. O objetivo era que percebessem muito bem. Se
tiverem dúvidas, voltem a ver ou, eventualmente, perguntem-me numa das minhas redes sociais. Até uma próxima oportunidade para termos mais uma conversa.